porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos 4, versículo 22. Já aconteceu de você ficar em silêncio, vendo tudo acontecer, e no fundo saber que estava certo desde o início? Este vídeo é para quem já sentiu o peso de carregar uma verdade antes que qualquer prova aparecesse. Para quem vive uma jornada espiritual, onde a proteção divina revela o que os olhos humanos ainda não enxergam. Vamos falar sobre ser um escolhido e por que isso incomoda tanto aqueles que tentaram te derrubar. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E hoje quero te conduzir por um caminho de autoconhecimento, introspecção e crescimento espiritual que vai mudar a forma como você vê as pessoas e as situações ao seu redor. Vamos desvendar como transformar o seu silêncio em resiliência emocional, como usar sua intuição fortalecida para vencer qualquer batalha espiritual, e como a sua postura pode provocar superação e transformação real na sua vida. Se você já cansou de ser mal interpretado, de ver pessoas confundindo sua calma com fraqueza, e quer entender como usar isso como arma espiritual, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, deixa o like e vem fortalecer essa comunidade de escolhidos. Porque hoje vamos abrir o jogo sobre o que significa ser alguém que estava certo o tempo todo e por que isso assusta tanto. Há momentos em que a verdade se instala no coração antes mesmo que qualquer evidência física apareça. É como se a intuição fortalecida acendesse uma luz interna, revelando detalhes que a lógica ainda não consegue explicar. O escolhido aprende a conviver com esse peso, sabendo que o silêncio é parte do plano. Essa é a força da proteção divina, agindo, guiando seus passos e moldando a sua jornada espiritual. Não é adivinhação, é clareza vinda do alto. Enquanto os outros esperam um erro ou um deslize para acreditar, o escolhido já caminha com a certeza do que está por vir. Ele sabe que o propósito maior exige paciência e visão além do óbvio. Essa percepção não vem para inflar o ego, mas para preparar o espírito. É uma fase onde a resiliência emocional é testada, e cada dia de espera fortalece o vínculo com Deus. No silêncio, ele amadurece para o momento certo. Manter a calma enquanto se conhece a verdade é um desafio que poucos conseguem suportar. É como assistir a um filme cujo final já foi revelado, mas ainda assim se envolver com cada cena. O crescimento espiritual acontece nesse espaço entre saber e agir. É ali que a fé se torna mais sólida, porque a confiança não está nas circunstâncias, mas na certeza de que o tempo de Deus nunca falha. Os que tentam enganar o escolhido não compreendem essa postura, confundem a ausência de reação com ignorância, quando na verdade é obediência à direção divina. A inspiração para permanecer firme vem da compreensão de que a verdade, quando revelada pelo Criador, tem um impacto muito maior. E quando esse momento chega, ninguém pode negar o que sempre esteve ali. Para o escolhido, não se trata de provar um ponto, mas de viver alinhado àquilo que já foi revelado ao seu espírito. Ele não precisa de confirmações humanas para seguir em frente. Essa postura é o que o diferencia e o protege. É o que mantém viva a essência de sua missão, mesmo em meio à batalha espiritual. É o que transforma a dor em combustível para continuar. Saber que alguém que você ama já deixou de ser leal é uma das dores mais profundas que um ser humano pode sentir. O escolhido sente essa mudança antes que qualquer palavra seja dita. É uma percepção sutil, mas cortante, que vem acompanhada de introspecção e de um luto que começa enquanto o outro ainda sorri. É como segurar um segredo que queima, mas que não pode ser revelado antes da hora. Durante esse processo, a resiliência emocional se torna o maior escudo. O escolhido aprende a viver no contraste entre a aparência e a realidade. Ele continua demonstrando cuidado e proximidade, não por ingenuidade, mas por saber que há um propósito em deixar o tempo expor o que o coração já conhece. Cada gesto é intencional, cada palavra é medida. A proteção divina não apenas revela a verdade, mas ensina a suportá-la. E suportar significa continuar agindo com integridade mesmo quando a dor é grande. O crescimento espiritual aqui vem da renúncia ao impulso de se defender imediatamente.
É uma batalha interna, onde a fé precisa ser maior que a sede de justiça própria. O luto silencioso não é fraqueza, é disciplina espiritual. É a compreensão de que algumas relações morrem antes de terminar oficialmente. É aceitar que certas conexões precisam se dissolver para que o propósito maior se cumpra. É um processo que exige coragem e um nível profundo de autoconhecimento. Quando a verdade finalmente vem à tona, o escolhido já está em paz. Ele não busca vingança, não precisa de explicações, porque já fez o luto lá atrás. A revelação para o mundo é apenas confirmação. Essa maturidade desconcerta quem esperava uma reação explosiva. Mas o escolhido já entende. O fim de uma lealdade é o começo de uma liberdade espiritual. As palavras podem ser polidas, mas o espírito nunca mente. O escolhido aprendeu a ouvir mais do que está sendo dito. Ele percebe a energia por trás de cada frase, identifica a intenção antes mesmo que ela seja revelada. Essa intuição fortalecida é um presente e uma responsabilidade. É o que o protege das armadilhas sutis. Enquanto muitos analisam apenas o que é visível, o escolhido interpreta o que é sentido. Ele percebe o tom que não combina com o conteúdo, a pausa que denuncia hesitação, o sorriso que esconde frieza. Essa sensibilidade é fruto de crescimento espiritual e de introspecção contínua. Não é julgamento, é discernimento. Esse tipo de percepção incomoda porque não deixa espaço para manipulação. Quem tenta enganar se vê diante de alguém que não se impressiona com elogios ou encenações. A proteção divina coloca uma espécie de radar na alma do escolhido, que detecta desalinhamentos com uma clareza desconfortável para os outros. O escolhido sabe que ouvir o espírito exige silêncio interior. Por isso, ele cultiva momentos de isolamento e oração, fortalecendo o canal com Deus. Nessa conexão, ele recebe inspiração para agir com sabedoria e paciência. Isso é o que lhe dá vantagem em qualquer batalha espiritual. Quando o descompasso entre palavras e espírito se torna evidente, o escolhido não confronta. Ele observa, registra e guarda para o momento certo. Essa postura não é omissão, é estratégia. É a certeza de que a verdade será revelada com muito mais impacto quando for Deus a falar. A calma do escolhido não é ausência de sentimentos, é controle sobre eles. Ele entende que reagir no calor da emoção pode comprometer o propósito maior. Por isso, espera o tempo certo para agir, confiando que a proteção divina está conduzindo tudo. Essa é a verdadeira força na batalha espiritual. Manter essa postura exige resiliência emocional. Significa conter a vontade de se justificar, de responder ataques, do expor mentiras. É saber que a justiça mais eficiente não é a humana, mas a divina. Essa espera não é passiva, é ativa e cheia de fé. O escolhido entende que cada segundo de silêncio é uma semente plantada para a sua própria vitória. Ele transforma o autocontrole em ferramenta de autoconhecimento. E ao fazer isso, ele cresce em espiritualidade e se torna um exemplo vivo de que nem toda a guerra precisa ser vencida com barulho. Essa calma estratégica confunde os adversários. Eles esperam explosões, reações impensadas, escândalos. Em vez disso, encontram uma serenidade inabalável que os desarma. E quanto mais esperam o caos, mais se surpreendem com a paz que permanece. No fim, essa calma não protege apenas a reputação do escolhido, mas preserva a sua essência. Ele sabe que não está aqui para provar nada a ninguém, mas para cumprir o que lhe foi confiado. E essa consciência é mais forte que qualquer provocação. Se o que você ouviu até aqui tocou o seu coração e fez sentido para a sua jornada espiritual, considere apoiar este trabalho clicando na opção "Valeu" logo aqui embaixo do vídeo. É um gesto simples, mas que ajuda muito o canal a se manter firme e continuar trazendo mensagens de inspiração, crescimento espiritual e superação para você e para toda a nossa comunidade de escolhidos. Assim, você não só fortalece este espaço, mas também faz parte ativa dessa missão de espalhar luz em meio à batalha espiritual que muitos enfrentam. Cada contribuição
É um investimento no seu próprio propósito maior e no de outros que precisam dessa palavra. E já que estamos falando de investir no que realmente importa, na próxima parte, vamos entrar em um ponto que vai abrir seus olhos para algo que talvez você esteja ignorando sem perceber. O escolhido sabe reconhecer quando uma armadilha está sendo montada. Ele sente no espírito que cada gesto falso e cada palavra envenenada está preparando o terreno para um desfecho inevitável. A proteção divina não apenas revela o que está acontecendo, mas também dá paz para deixar que os próprios adversários cavem sua própria queda. Essa postura exige confiança total no propósito maior. Enquanto tentam sabotar, o escolhido permanece firme e silencioso. Ele entende que interferir antes da hora é impedir que a verdade se revele com toda a sua força. É por isso que observa de longe, com resiliência emocional, permitindo que cada ação errada se acumule até que o peso seja insuportável. O que parecia um ataque certeiro acaba se tornando um ato de autodestruição. A batalha espiritual que se desenrola nesse momento não é física, mas profundamente invisível. É um jogo de paciência, onde cada movimento precipitado pode comprometer a vitória. Por isso, o escolhido se mantém focado em seu crescimento espiritual, fortalecendo sua introspecção e aguardando o comando do alto para agir. Quando a cova finalmente está pronta, não é o escolhido quem cai nela. O peso das próprias intenções erradas puxa os adversários para o fundo. E quando isso acontece, não há espaço para comemoração, apenas para o reconhecimento de que Deus faz justiça de forma perfeita. É a confirmação de que a verdade não precisa de defesa humana para triunfar. O que assusta quem planejou contra o escolhido é perceber que ele sabia de tudo e mesmo assim não fez nada para impedir. Essa calma não é descaso, mas sabedoria. É a prova de que o verdadeiro poder está em saber quando agir e quando simplesmente observar o que já foi determinado no mundo espiritual. O escolhido não se engana facilmente porque já viveu situações parecidas. Ele sabe quando um padrão de comportamento familiar começa a se repetir. A manipulação, o falso cuidado, o sorriso calculado, tudo isso é identificado rapidamente pela intuição fortalecida. Não importa o disfarce, a energia por trás é sempre a mesma. Esse reconhecimento não vem do acaso, mas de autoconhecimento e experiência adquirida ao longo de muitas batalhas. Cada lição aprendida no passado se transforma em uma ferramenta de discernimento para o presente. É o crescimento espiritual transformando dores antigas em proteção contra novos enganos. Mesmo quando o novo rosto parece convincente, o escolhido sabe que precisa olhar além da aparência. Ele observa atitudes, percebe incoerências e se conecta à proteção divina para confirmar suas impressões. Isso evita que ele abra portas para quem veio apenas para roubar sua paz e desviar seu propósito maior. Reconhecer um inimigo espiritual não significa rejeitar pessoas, mas entender que existem influências por trás de certos comportamentos. O escolhido combate o espírito e não o indivíduo. Essa visão preserva o coração e evita reações precipitadas que possam comprometer sua resiliência emocional. E quando finalmente a máscara cai, o escolhido não se surpreende. Ele já estava preparado. Já havia ajustado sua postura e protegido o que é sagrado. O que, para muitos, parece instinto é, na verdade, a manifestação de um nível elevado de inspiração e discernimento. O escolhido não se impressiona com aparência ou palavras bonitas. Seu olhar vai além da superfície, buscando a essência do que realmente está acontecendo. Essa habilidade de enxergar o invisível é resultado de introspecção constante e conexão com a proteção divina. Ele percebe quando algo não está alinhado, mesmo que tudo pareça perfeito por fora, enquanto outros são facilmente convencidos por sorrisos e promessas. O escolhido sente o peso da energia que vem junto. Ele nota quando há desconforto escondido por trás de uma expressão ou quando a intenção não corresponde ao discurso. Esse é o radar espiritual que o mantém seguro nas batalhas espirituais. A intuição fortalecida não avisa apenas sobre ameaças, mas também sobre oportunidades.
Ao perceber o que está por trás da máscara, o escolhido pode decidir se vale a pena investir ou se é hora de recuar. Essa clareza evita desperdício de tempo, energia e confiança. Esse olhar atravessa defesas porque não depende de provas concretas. Ele se baseia em sinais que vêm de dentro e que são confirmados pelo alto. Por isso, quem tenta enganar o escolhido muitas vezes se sente desconfortável, sem saber explicar o motivo. É como se estivesse sendo lido por completo. Quando a verdade se revela, o escolhido já está um passo à frente. Ele não apenas viu através da máscara, mas já se posicionou, de forma a não ser atingido. Essa é a força de quem vive um crescimento espiritual, verdadeiro, guiado pela luz, que não se engana com aparências. Para o escolhido, desapegar não é frieza, é sabedoria. Ele entende que algumas conexões deixam de ser seguras e precisam ser encerradas, mesmo que ainda exista afeto. Esse processo começa internamente, quando o espírito percebe que a lealdade já se foi. É um movimento de autoconhecimento e resiliência emocional. O desapego estratégico permite que ele preserve sua paz. Em vez de confrontar ou buscar explicações, ele simplesmente reduz o investimento emocional. Continua educado, mantém o respeito, mas já não entrega o coração com a mesma abertura. Isso protege seu crescimento espiritual e seu propósito maior. Essa escolha de se afastar sem alarde confunde aqueles que esperavam reações dramáticas. O escolhido prefere a tranquilidade de se mover em silêncio à necessidade de justificar cada passo. Ele sabe que a proteção divina já cuidou daquilo que precisava ser encerrado. O desapego não significa ausência de amor, mas a decisão de amar sem se colocar em risco. É entender que a batalha espiritual nem sempre é vencida com proximidade. Muitas vezes, o distanciamento é a maior prova de amor próprio e de obediência a Deus. E quando a ausência é notada, já é tarde demais para recuperar o acesso perdido. O escolhido segue seu caminho, carregando consigo apenas o que fortalece sua jornada espiritual. O que ficou para trás se torna aprendizado e não prisão. O escolhido não precisa prever o futuro para saber quando algo vai desmoronar. Ele percebe padrões, sente a atmosfera e enxerga a direção que as escolhas erradas estão tomando. É como assistir a um conjunto de peças de dominó já em movimento, sabendo exatamente qual será a última a cair. Essa percepção é fruto de introspecção, crescimento espiritual e profunda conexão com a proteção divina. Nada disso vem por acaso, mas por discernimento treinado ao longo da jornada espiritual. Enquanto outros acreditam estar no controle da situação, o escolhido observa pequenos detalhes que denunciam o fim. Um gesto apressado, uma mentira mal sustentada, um excesso de confiança, todos sinais de que o colapso é inevitável. Essa clareza não o torna arrogante, mas prudente. Ele entende que seu papel não é impedir a queda, mas se manter seguro quando ela acontecer, cuidando de sua resiliência emocional. A visão antecipada não é um dom para provocar medo, mas para preparar. Quando percebe que o efeito dominó já começou, o escolhido ajusta sua postura. Ele organiza suas prioridades, fortalece sua intuição fortalecida e evita se apegar ao que está prestes a ruir. Essa preparação silenciosa garante que quando o impacto vier, ele esteja estável e pronto para seguir. A inspiração para agir dessa forma vem da certeza de que a vida é um campo de aprendizado constante. Cada queda que ele já testemunhou no passado se torna referência para não repetir erros. Ele não busca vingança, mas observa como as consequências naturais se encarregam de corrigir rotas e expor intenções ocultas. Quando o desfecho finalmente chega e todos se surpreendem, o escolhido mantém a serenidade. Ele já sabia e, mais importante, já havia feito o luto da situação. Essa calma desconcerta aqueles que esperavam vê-lo abalado. E é justamente essa postura que prova que sua força não vem do que vê, mas do que sente no espírito. Para o escolhido, a cura não começa no momento da revelação pública. Ela começa bem antes, nos instantes silenciosos em que a verdade chega ao seu espírito. É nesse momento que ele decide não permitir que a ferida se torne sua identidade. A proteção divina atua como um bálsamo,
ajudando-o a processar a dor em privado e seguir com resiliência emocional, mesmo antes de qualquer evidência vir à tona. Essa postura confunde os que planejaram a traição. Eles esperavam encontrar um coração destruído, mas se deparam com alguém que já superou o pior. O crescimento espiritual aqui é evidente. Ele aprendeu a transformar a dor em combustível para avançar, não em correntes que o prendem ao passado. Isso é fruto de introspecção e autoconhecimento profundo. Enquanto o mundo ainda desconhece a verdade, o escolhido já ajustou seus passos. Ele reorganizou sua energia, estabeleceu novos limites e direcionou seu foco para o propósito maior. Isso o coloca em uma posição de força que ninguém entende, porque ele não depende do reconhecimento alheio para se sentir validado. Esse processo de cura antecipada também evita que ele reaja de forma destrutiva quando tudo vier à tona. Ele sabe que a batalha espiritual não é vencida apenas com palavras, mas com atitudes que preservam a paz interior. E a paz para o escolhido é um território sagrado que não pode ser invadido. Quando a exposição finalmente acontece, a única coisa que resta para os outros é perplexidade. Eles percebem que perderam o controle da narrativa muito antes do que imaginavam. E o escolhido, já curado, segue seu caminho com a leveza de quem venceu a guerra antes mesmo de ela ser declarada. O silêncio do escolhido não é vazio, é carregado de significado. Ele sabe que cada palavra dita fora do tempo certo pode prejudicar o que Deus está preparando. Por isso, ele escolhe esperar, confiando que a proteção divina está orquestrando todos os detalhes. Esse silêncio é uma ferramenta de batalha espiritual, onde a obediência vale mais do que a pressa. Enquanto muitos veem o silêncio como fraqueza, o escolhido entende que é estratégia. Ele não se cala por medo, mas por fé no propósito maior. Essa decisão exige resiliência emocional e um alto nível de introspecção para suportar o peso da verdade sem se precipitar. No mundo espiritual, o tempo é fundamental. Uma verdade revelada antes da hora certa pode ser distorcida ou ignorada. É por isso que o escolhido aguarda o sinal, permitindo que cada peça se encaixe no plano perfeito. Isso não é passividade, é ação direcionada pela intuição fortalecida. O silêncio também preserva a integridade do escolhido. Ele evita discussões desnecessárias, protege seu coração e mantém sua energia alinhada com o que realmente importa. Essa postura inspira quem observa, porque demonstra controle e sabedoria, mesmo em meio à tempestade. Quando a revelação chega de forma incontestável, o impacto é muito maior. Não há como negar a verdade quando é o próprio Deus quem a expõe. E nesse momento, o escolhido percebe que cada segundo de silêncio foi uma semente de vitória. O escolhido sabe quando está diante de um cenário que já viveu antes. Não é coincidência, é aprendizado acumulado que desperta sua atenção. Ele identifica padrões, sente o peso da energia e percebe que certas situações retornam para testar se ele realmente aprendeu a lição. Essa percepção faz parte do crescimento espiritual e fortalece sua resiliência emocional. Diante desse déjà vu espiritual, o escolhido não entra em pânico. Ele entende que reconhecer a repetição é uma oportunidade de agir de forma diferente. É aqui que o autoconhecimento se torna vital, pois é o que permite quebrar ciclos e manter o foco no propósito maior. Essa consciência também o protege de se envolver em armadilhas antigas com novos rostos. Ele sabe que a batalha espiritual é travada em diferentes frentes, e muitas vezes os mesmos testes voltam com disfarces diferentes. O segredo está em reconhecer a essência, e não apenas a forma. O déjà vu espiritual também serve como confirmação de que o escolhido está evoluindo. Cada vez que ele reage com mais maturidade, percebe que está mais próximo da transformação que Deus deseja operar em sua vida. Essa mudança é silenciosa, mas poderosa. No fim, o que para muitos é apenas coincidência, para o escolhido é sinalização divina. É o lembrete de que tudo na jornada espiritual tem um propósito e que cada repetição traz consigo uma chance de consolidar a vitória. O escolhido não precisa de provas concretas para saber a verdade.
O seu espírito já emitiu o veredito muito antes de qualquer confissão ou evidência. Essa certeza não vem da lógica, mas da proteção divina e da intuição fortalecida, que detecta o que os olhos não podem ver. É como se um tribunal espiritual já tivesse julgado a situação e entregue a sentença em seu coração. Esse discernimento permite que ele se afaste sem drama, porque não está preso à necessidade de convencer ninguém. Ele entende que o propósito maior não é provar quem está certo, mas permanecer fiel ao que Deus revelou. Essa clareza lhe dá força para seguir com paz, mesmo quando todos ao redor ainda estão tentando entender o que aconteceu. O crescimento espiritual do escolhido o leva a confiar mais na voz de Deus do que nas narrativas humanas. Ele sabe que esperar por confirmações visíveis muitas vezes é perder tempo, porque a verdade já foi estabelecida no mundo espiritual. Isso exige resiliência emocional para não se deixar manipular por discursos bem construídos. Quando questionado, o escolhido não entra em debates. Ele mantém a compostura, sabendo que o tempo é o maior aliado da verdade. Essa postura incomoda, porque retira o controle de quem tenta distorcer a realidade. Ao permanecer firme, ele deixa claro que sua base é inabalável. No momento certo, a verdade se revela de forma tão nítida que até os mais céticos não podem negar. E quando isso acontece, todos percebem que o silêncio do escolhido nunca foi vazio, mas carregado de convicção. A sua fé sempre foi a prova mais forte. Poucas coisas incomodam tanto quanto perceber que alguém estava certo o tempo todo. Quando essa pessoa é um escolhido, o impacto é ainda maior. Não se trata apenas de uma opinião acertada, mas de uma revelação confirmada pela proteção divina. Isso provoca desconforto, porque expõe não apenas os erros alheios, mas também as intenções escondidas. O escolhido não busca reconhecimento por estar certo. Seu objetivo é cumprir o propósito maior e permanecer fiel ao que foi revelado a ele. É inevitável que sua precisão cause admiração em alguns e ressentimento em outros. Essa reação mista faz parte da batalha espiritual que ele enfrenta. Estar certo desde o início também carrega responsabilidade. O escolhido entende que não pode usar essa clareza para humilhar ou manipular. Ele transforma essa vantagem em inspiração para outros, mostrando que é possível viver com discernimento e ainda manter a humildade. Essa postura confunde aqueles que esperavam arrogância. Ao invés disso, encontram alguém que usa sua resiliência emocional para continuar servindo, ajudando e aconselhando, mesmo quando não foi valorizado. Essa coerência reforça a credibilidade do escolhido. No fim, o que mais impacta não é a certeza em si, mas a forma como ela é administrada. O escolhido prova que é possível ter razão e, ao mesmo tempo, permanecer com um coração limpo. Esse equilíbrio é o que realmente diferencia sua jornada espiritual. O escolhido sabe que não caminha sozinho. Existe uma comunidade espiritual formada por aqueles que também carregam o peso e o privilégio de ver além das aparências. Essa união é fortalecida pelo crescimento espiritual coletivo, onde cada história serve de alerta e inspiração para os demais. Fazer parte dessa comunidade significa compartilhar experiências, vitórias e desafios. É um espaço onde a resiliência emocional é celebrada e onde a batalha espiritual é compreendida em profundidade. Aqui, ninguém questiona o silêncio do outro, porque todos sabem que ele carrega estratégias do alto. O propósito maior dessa união é apoiar uns aos outros na caminhada. Isso envolve orar juntos, estudar a palavra, praticar a introspecção e buscar constantemente o autoconhecimento. É assim que cada membro se fortalece e fortalece os demais. Essa comunhão cria um ambiente de proteção divina. Quando um está fraco, os outros intercedem. Quando um está em dúvida, os outros compartilham discernimento. Essa rede é uma das maiores armas que um escolhido pode ter contra as forças que tentam desviá-lo. Estar nessa comunidade não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade. Cada escolhido é chamado a contribuir, a manter a chama acesa e a garantir que a luz alcance aqueles que ainda estão na escuridão. Agora que você reconhece os sinais
está pronto para aplicar tudo isso na sua vida. O conhecimento sobre a sua jornada espiritual, o valor da intuição fortalecida e o poder da resiliência emocional não serve apenas para refletir, mas para agir. O que vai fazer a diferença é como você vai se posicionar a partir de agora. Quais relações precisam ser revistas? Onde você está ignorando o discernimento que já foi dado pelo alto? Essas perguntas precisam ecoar dentro de você até que algo mude. Lembre-se, a batalha espiritual é vencida primeiro no espírito, antes de se manifestar no mundo visível. O propósito maior para a sua vida não pode ser adiado. Cada dia em que você posterga decisões alinhadas com a verdade, você abre espaço para distrações. E o escolhido não foi chamado para viver distraído, mas para ser farol em meio à tempestade. Aplique hoje mesmo o que aprendeu. Faça ajustes, estabeleça limites, fortaleça sua conexão com Deus e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ser despertado para a realidade espiritual que estamos vivendo. Se essa palavra falou ao seu coração, se inscreva no canal, ative as notificações e junte-se à nossa comunidade de escolhidos. Aqui, cada vídeo é uma semente para o seu crescimento espiritual e para a sua transformação. E não se engane, o próximo conteúdo vai levar você ainda mais fundo nesse caminho. Lembre-se também que mudanças profundas começam com passos simples. Escolha hoje uma atitude prática que demonstre que você entendeu essa mensagem. Pode ser perdoar alguém, cortar um vínculo tóxico ou se dedicar mais à sua vida de oração. Pequenos gestos constroem grandes vitórias. E se esse conteúdo te ajudou, clique na opção "Valeu" aqui embaixo do vídeo para fortalecer essa missão. O seu apoio é mais que uma contribuição. É um sinal de que você está investindo no seu próprio caminho e ajudando a levar luz a quem ainda caminha na escuridão.